Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Deus e o dinheiro. Jesus continuou dizendo a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Abandonar-se à providência. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. Havia dito o Senhor antes que aquele que tem uma inteligência espiritual poderá conservar seu corpo sem pecado, mas o que não a tem, não pode. A razão disto ele acrescenta quando diz: ninguém pode. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou de outro modo, foi dito acima que uma intenção terrena torna mal o que é bom, de onde alguém poderia deduzir: farei coisas boas tanto por causa das coisas temporais quanto das celestiais. Contra o qual diz o Senhor: ninguém pode servir a dois senhores. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, o Senhor já havia reprimido a tirania da avareza com muitas e grandes razões, mas agora acrescenta outra mais amplas. As riquezas não nos prejudicam somente porque os ladrões se armam contra nós e porque elas cobrem de trevas nosso intelecto, mas também porque nos expulsam do serviço de Deus. E o Senhor prova isto com razões acessíveis a todos, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Diz dois porque impõe coisas contrárias, pois a concórdia faz de muitos um só, o que mostra dizendo: com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Põe dois para demonstrar que é fácil a mudança a outra coisa melhor. Se, pois, disseres: fiz-me escravo do dinheiro por meio do amor a ele, o Senhor mostra que é possível mudar, não suportando a servidão, mas desprezando-a.
Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou o Senhor se refere a duas classes de servos. Uns servem liberalmente e por afeição e outros servilmente e por temor. Quando um serve por carinho a um de dois senhores inimigos, é necessário que odeie o outro. Mas se o serve por temor, faz-se necessário que, enquanto obedece a um, odeie o outro. Se as coisas terrenas ou Deus dominam no coração do homem, este se encontra atraído por forças contrárias. Deus atraindo seu servo na direção das coisas sublimes e a terra, que o inclina em direção às coisas inferiores. Por isso, como conclusão, acrescenta: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. São Jerônimo. A palavra mamona, em siríaco, quer dizer riquezas. Que ouça isso o avaro que se põe com o nome de cristão. Não se pode, de uma só vez, servir a Cristo e às riquezas. E, no entanto, não disse o que tem riquezas, mas o que serve às riquezas. O que é escravo das riquezas, as guarda como escravo, mas o que sacode o jugo de sua escravidão, as distribui como senhor. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Por mamona se entende também o diabo, que preside as riquezas, não porque possa dá-las, a menos que Deus o permita, mas porque engana os homens por meio delas. Santo Agostinho. O que serve, pois, a mamona, isto é, as riquezas, também serve àquele que, posto a cabeça de todas elas pelo mérito de sua perversidade, é chamado pelo Senhor de príncipe deste mundo. Ou, de outro modo, manifesta quem são estes dois senhores quando diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou o que é o mesmo, a Deus e ao diabo, porque o homem odiará este e amará o outro, isto é, Deus, ou suportará um e desprezará o outro. Com efeito, aquele que serve às riquezas suporta um duro senhor. Enlaçado por sua cobiça, é submetido ao diabo e não o ama. Assim como suporta uma dura servidão o que está, por causa da concupiscência, unido à escrava de outrem, mesmo sem amar aquele cuja escrava ele ama. Diz, no entanto, desprezará o outro e não terá ódio contra ele, pois ninguém com verdadeira consciência pode odiar Deus, mas o despreza, isto é, não o temerá, como se estivesse seguro de sua bondade. O Senhor havia ensinado antes que aquele que quer amar a Deus e ter o cuidado de não ofendê-lo, não deve julgar que pode servir a dois senhores de uma só vez, para que o coração não se divida e a intenção não se torça, mesmo que não busque as coisas supérfluas, mas somente as necessárias. Por isso acrescenta: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer. São João Crisóstomo. Não disse isso porque a alma necessite de comida, pois é incorpórea, mas falou segundo era o costume comum, pois a alma não pode permanecer no corpo se este não estiver alimentado. Santo Agostinho. Ou devemos crer que aqui se entende por alma a vida animal. São Jerônimo. Em alguns manuscritos acrescentou-se: nem com o que haveis de beber. Logo, se refere àquilo que a natureza concede às feras, às bestas e também aos homens, e sendo isto comum a nós todos, não podemos viver livres deste cuidado, mas é-nos ordenado que não andemos preocupados com o que vamos comer, porque devemos preparar o pão com o suor de nosso rosto. O trabalho deve exercitar-se, mas deve-se evitar a inquietação. O que aqui se diz deve ser entendido em relação à comida carnal e à vestimenta. Porém, devemos estar vigilantes em relação à comida e à vestimenta espiritual. Santo Agostinho. Chama-se Euquitas certos hereges que opinam não ser lícito ao monge fazer qualquer tipo de trabalho para sustentar sua vida e, assim, exercem essa profissão para ficarem livres de todo o trabalho. Eles dizem, pois, não lhes mandou o apóstolo que se ocupassem de trabalhos corporais,
nos quais se exercitam os lavradores e artesãos, quando disse: se alguém não quer trabalhar, também não coma. E não poderia, em absoluto, ser contrário ao Evangelho quando diz o Senhor: por isso vos digo, não vos preocupeis. Nas palavras do apóstolo, devemos entender os trabalhos espirituais sobre os quais fala em sua primeira carta aos fiéis de Corinto. Eu plantei, Apolo regou. E assim pensam obedecer a uma só vez a sentença apostólica e evangélica, admitindo que o Evangelho mandou que não cuidasse da indigência corporal desta vida e que o apóstolo falou sobre o trabalho e a comida espirituais. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Primeiramente, provemos que o apóstolo quis que os que servem a Deus se exercitem em trabalhos corporais. Ele havia começado dizendo: em realidade, vós mesmos sabeis que deveis imitar-nos, pois que não vivemos preguiçosos entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga, trabalhando de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas para vos dar em nós mesmos um modelo a imitar. Desta sorte, quando ainda estávamos convosco, vos declarávamos que, se alguém não quer trabalhar, também não coma. O que se pode dizer com respeito a isso, quando, com seu exemplo, isto é, trabalhando corporalmente, ensinou aquilo que pôs como preceito? Que o apóstolo trabalhava corporalmente é manifesto nos Atos dos Apóstolos, onde se diz que permaneceu com Áquila e sua esposa Priscila. Como tinha o mesmo ofício, morava com eles e conjuntamente trabalhava. Eram fabricantes de tendas. E, no entanto, ao apóstolo, como pregador do Evangelho, soldado de Cristo, plantador da vinha, pastor do rebanho, o Senhor ordenara que vivesse do Evangelho, não exigindo para si o salário que lhe era devido para dar o exemplo àqueles que desejavam exigir o que não lhes era devido. Ouçam, pois, os que não têm este poder que ele tinha, a saber, para que, trabalhando somente espiritualmente, comam o pão sem o trabalho corporal. Se, no entanto, tais pessoas são evangelistas, ministros do altar, superintendentes dos sacramentos, têm este poder e, se ao menos possuíam algo neste mundo pelo qual facilmente poderiam sustentar esta vida e, uma vez convertidos a Deus, repartiram o que possuíam com os necessitados, devemos crer e tolerar sua fraqueza. Nem se deve prestar atenção ao local onde distribuiu aquilo que possuía, uma vez que só há uma república dos cristãos. Mas os que vêm da vida no campo, a profissão da servidão de Deus, do exercício do artesanato ou do trabalho plebeu, não podem dispensar-se do trabalho. Com efeito, não convém de modo algum que, naquela vida em que os senadores se fazem laboriosos, os artesãos se façam ociosos. E no local para onde vão, tendo abandonado seus prazeres aqueles que foram proprietários de bens de raiz, não convém que os camponeses se façam efeminados. Mas, quando o Senhor diz: não vos preocupeis, não o diz para que não se ocupem daquilo que é de necessidade e de onde podem fazê-lo de modo honesto, mas para que não fiquem meditando sobre isto e para que não acabem fazendo alguma coisa ordenada na pregação do Evangelho por conta disso. Com efeito, esta intenção ele havia chamado, pouco acima, o olho. São João Crisóstomo. Pode-se continuar de outro modo. Tendo dito o Senhor que se deve desprezar o dinheiro para que alguns não dissessem: como poderemos viver se abandonamos tudo? E acrescentou: por isso vos digo, não vos preocupeis. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Isto é, para que não vos afasteis das coisas eternas pela preocupação temporal. São Jerônimo. Ordena que não andemos preocupados acerca do que iremos comer, porque buscamos a comida com o suor de nosso rosto. Portanto, deve-se trabalhar, mas evitando a preocupação. Pseudo Crisóstomo. O pão deve ser adquirido não por meio dos cuidados espirituais, mas por meio dos trabalhos corporais. Este pão, fornecido por Deus, abunda para os que trabalham como prêmio de sua diligência, mas é retirado dos negligentes como pena.
O Senhor confirma, pois, nossas esperanças e desce do maior ao menor. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? São Jerônimo: o que concede o maior sempre concederá o menor. Pseudo Crisóstomo: se Deus não tivesse querido conservar o que existia, não o teria criado, mas é preciso fornecer comida ao que foi criado para que se sustente por meio do alimento, por quanto tempo queira que ele exista. Santo Hilário de Poitiers: ou de outro modo, como o que foi dito sobre os cuidados das coisas futuras foi corrompido pelo julgamento dos infiéis e dos que inventam calúnias sobre a aparência dos nossos corpos na ressurreição e sobre qual seria o alimento na vida eterna, diz Jesus logo em seguida: não é a vida mais do que o alimento? Com efeito, não tolerará que nossa esperança na ressurreição futura se detenha na preocupação relativa à comida, à bebida e à vestimenta. Não se deve ofender aquele que nos deu coisas tão mais preciosas, isto é, o corpo e a alma, pensando que não nos fará coisas de menor importância. Pseudo Crisóstomo: depois de confirmar nossa esperança, o Mestre Divino, raciocinando da maior para o menor, agora volta a confirmá-la, raciocinando do menor ao maior, quando diz: olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem. Santo Agostinho: alguns dizem que não devem trabalhar porque as aves do céu não plantam nem colhem. Por que então não prestam atenção ao que se segue, nem ajuntam em celeiros? Por que então estes querem ter suas mãos ociosas e suas despensas cheias? Porque, afinal, moem e cozinham. As aves do céu não fazem essas coisas. Ou se encontram homens a quem consigam persuadir a trazer-lhes todos os dias comidas preparadas, pelo menos tiram e repõem água das fontes, coisa que os pássaros não fazem. Mas se não são nem mesmo obrigados a encher seus recipientes de água, excederam aqueles primeiros cristãos que estavam em Jerusalém com um inaudito grau de justiça, pois estes faziam ou cuidavam que fizessem pão com o trigo que lhes era gratuitamente enviado, coisa que as aves não fazem. Não podemos, por sua vez, deixar de guardar para o dia seguinte os homens que, separados por muitos dias dos demais e não concedendo acesso a ninguém, fecham-se a si mesmos, vivendo num grande esforço de oração. Acaso, quanto mais santos os homens são, mais dessemelhantes das aves ficam? Por conseguinte, o que diz o Senhor com respeito às aves do céu diz respeito a convencer-nos que ninguém deve crer que Deus não se ocupe de administrar o necessário aos que lhe servem, sendo que sua providência chega a governar até mesmo estas coisas. E não se diga por isto que Deus não alimenta aqueles que trabalham com as mãos, nem porque Deus disse: invoca-me no dia da angústia, livrar-te-ei, e tu me honrarás. O apóstolo pôde deixar de fugir, mas teve de esperar que o prendessem e que Deus o livrasse, como os 3 meninos do meio do fogo. Assim como os santos, ao fugir deste mundo, poderiam responder a esta dificuldade dizendo que não devem tentar a Deus, mas que Deus, se quisesse, faria então o que fez para os libertar, como Daniel dos leões e Pedro das correntes, no momento em que estes não teriam o que fazer. Como, por outro lado, Deus deu a eles a oportunidade de fuga, mesmo sendo libertados do meio dela. Não foram libertados senão por Deus. Assim, os servos de Deus, que com suas mãos fortes podem ganhar o alimento, caso se lhes apresente, a partir do Evangelho, uma questão sobre as aves do céu que não semeiam e não colhem, facilmente responderão: se por alguma doença ou ocupação não pudermos trabalhar, ele nos alimentará, assim como as aves que não trabalham. Quando, no entanto, pudermos trabalhar, não devemos tentar a Deus, pois podemos fazer aquilo que podemos por sua dádiva. E como aqui vivemos por sua liberalidade,
pois, nos concedeu como viver, e também ele nos alimenta do mesmo modo que as aves são alimentadas, assim como é dito. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Isto é, valeis mais porque um animal racional, como é o homem, está disposto em posição mais elevada na natureza que os seres irracionais, como as aves. Algumas vezes, um cavalo é adquirido por maior preço que um criado e uma pedra preciosa mais do que uma criada, não pela razão do que a avalia, mas pela necessidade do que o procura ou pelo desejo daquele que o quer. Pseudo Crisóstomo. Deus fez todos os animais por causa do homem e o homem por causa de si mesmo. Quanto mais interessante é, pois, a criação do homem, tanto maior é o cuidado que Deus tem por ele. Se, pois, as aves que não trabalham encontram o que comer, não encontrará o homem a quem Deus concedeu a ciência de trabalhar e a esperança de produzir frutos? São Jerônimo. Há alguns que, querendo exceder os limites dos pais e voar até altas regiões, caem no abismo. Estes intérpretes querem que os voadores do céu sejam interpretados como os anjos e os outros poderes a serviço de Deus, os quais, distantes do cuidado de si mesmos, são alimentados pela providência de Deus. Se for assim como querem entender, por que são ditas aos homens as seguintes palavras? Ora, não valeis vós mais do que elas? Portanto, isto é, se as aves que hoje são, mas amanhã não serão, são alimentadas pela providência de Deus, longe de preocupações e desventuras, quanto mais serão os homens a quem é prometida a eternidade. Santo Hilário de Poitiers. Pode-se dizer que, sob o nome de aves, somos exortados com o exemplo dos espíritos imundos, a quem se concede, sem que trabalhem para buscar e reunir seu alimento, tudo o que se necessitam para viver por meio da disposição divina. E para dar a entender que isto se referia aos espíritos imundos, acrescenta oportunamente: ora, não valeis vós mais do que elas? Com a eficácia da comparação, ele nos mostra a diferença entre a santidade e a perversidade. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ensina não só com o exemplo das aves, mas também com a experiência, que não é suficiente nosso cuidado para que possamos subsistir e viver, mas que é necessária a ação da divina providência, quando diz: quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Pseudo Crisóstomo. Deus é quem, por todos os dias, faz que teu corpo cresça, sem que o percebas. Se, pois, a providência de Deus opera todos os dias em ti mesmo, como poderá dizer-se que cessará nas coisas indispensáveis? Se, pois, vós, pensando, não podeis acrescentar uma pequena parte ao vosso corpo, como pensando também podereis salvá-lo inteiramente? Santo Agostinho. Ou pode referir-se ao que se segue, como se dissesse: que nosso corpo tenha chegado até a presente estatura não foi feito por nosso cuidado. Disto se pode compreender que, se quiséssemos acrescentar-lhe um côvado, não poderíeis. Deixai, portanto, o cuidado de proteger o corpo àquele por cujo cuidado o corpo veio a ter tão grande estatura. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, assim como afirmou a fé acerca da nossa substância vital com o ensinamento sobre os espíritos, também deixou, com o juízo da inteligência comum, a opinião acerca de nossa futura aparência. Com efeito, visto que a diversidade dos corpos que tomaram vida será ressuscitada em um só homem perfeito, somente ele pode acrescentar um côvado à estatura de cada um, bem como um segundo e um terceiro. E ao preocuparmos-nos acerca da vestimenta, isto é, da aparência dos corpos, estamos duvidando e assim ofendendo aquele que,
para fazer igual a todos os homens, haverá de acrescentar uma medida adequada aos corpos humanos. Santo Agostinho. Mas, se Cristo ressuscitou com a mesma estatura com a qual morreu, é uma impiedade dizer que, quando chegar o tempo da ressurreição geral, haverá de acrescentar-se ao seu corpo uma magnitude que não tinha quando apareceu aos discípulos com aquele tamanho pelo qual era conhecido, com a finalidade de fazer-se igual aos homens mais altos. Se dizemos que os demais corpos, grandes ou pequenos, haverão de igualar-se ao de Cristo, então muito perecerá em muitos corpos, mesmo tendo ele dito, não perecerá um só fio de cabelo. Só poderá dizer-se, receberá a medida que cada um e a forma que teve em sua juventude, se morreu velho, ou a mesma que teve no dia de sua morte, se faleceu antes. Por isso, não diz o apóstolo, na medida da estatura, mas segundo a estatura própria da plenitude de Cristo, porque ressuscitarão os corpos dos mortos em sua idade juvenil e vigorosa, na qual sabemos que veio Cristo. São João Crisóstomo. Depois de demonstrar aos seus discípulos que não era conveniente andar preocupados com o alimento, passou a outra coisa mais simples. Não é tão necessário o vestido como o alimento, e por isso diz, e com a roupa, por que andais preocupados? Não faz uso aqui do exemplo das aves para citar o pavão real ou o cisne, dos quais se poderia tomar exemplos parecidos, mas dos lírios, dizendo, observai os lírios do campo, como crescem. Quer demonstrar com estas duas coisas a superabundância de seus dons, a saber, pela liberalidade da beleza e pela vileza daqueles que Deus reveste de um tão brilhante ornamento. Santo Agostinho. Esses testemunhos não devem discutir-se de maneira tão alegórica que necessitemos buscar aquilo que significam os lírios do campo e as aves do céu. Elas são citadas para que compreendamos melhor as coisas maiores pelo exemplo das menores. Pseudo Crisóstomo. Os lírios, quando chega o seu tempo, brotam, vestem-se com esplendor e se enchem de perfumes. E o que não haviam tomado da terra pela raiz, recebem de Deus de maneira invisível. Todos são tratados da mesma maneira, a fim de que a plenitude com que são enriquecidos não seja julgada obra da casualidade, mas que se entenda perfeitamente que foram criados pela providência divina. Assim, os expressa dizendo, não trabalham para confortar os homens, não fiam para confortar as mulheres. São João Crisóstomo. Dizendo isso, não proibiu o trabalho, mas a preocupação, como antes havia feito falando da semeadura. E para recomendar mais a providência do Senhor, que muito excede a diligência humana, acrescenta, e no entanto, eu vos asseguro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. São Jerônimo. Efetivamente, quais vestidos de seda, qual púrpura dos reis, qual pintura dos tecelões pôde comparar-se às flores? O que se faz tão vermelho quanto uma rosa? Que coisa brilha mais que um lírio? Que a púrpura da violeta não pode ser superada pela de nenhum tecido é um juízo que cabe mais aos olhos que às palavras. São João Crisóstomo. Há tanta diferença entre a verdade e o erro quanto entre o vestido e as flores. Se Salomão foi superado pelas flores, sendo que foi o mais magnífico dos reis, como poderás tu, com teus trajes, vencer as flores? Salomão foi superado pelas flores em formosura não por uma só vez, nem duas, mas por todo o tempo quanto durou seu reinado. E isto é o que significam aquelas palavras, em toda a sua glória, porque nem um só dia pôde aparecer tão ornado quanto as flores. Pseudo Crisóstomo. Ou diz isso porque Salomão, ainda que não fizesse os vestidos que trajava, os mandava fazer, onde a ordem frequentemente encontra-se ofensa dos que servem e ira do que manda. Estas flores, ao contrário, são adornadas sem que pensem no assunto. Santo Hilário de Poitiers.
ou os lírios devem ser compreendidos como a claridade dos anjos do céu, aos quais foi concedido por Deus o esplendor da glória. Não trabalham nem fiam, porque as virtudes dos anjos, devido à sorte que lhes coube desde a sua origem, recebem incessantemente aquilo de que precisam para a sua existência. E quando diz por Lucas que na ressurreição os homens serão como os anjos, quis, com o exemplo da claridade angélica, que esperássemos sermos cobertos pela glória celestial. Pseudo Crisóstomo. Se Deus cuida tanto das flores da terra, que morrem logo depois de nascerem e serem vistas, acaso negligenciará os homens, os quais criou não para um tempo limitado, mas para que vivam eternamente? E isto é o que expressa quando diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? São Jerônimo. A palavra amanhã significa nas Escrituras o tempo futuro, como diz Jacó, e amanhã me dará testemunho a minha justiça. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Outros livros dizem no fogo ou no montão, que tem a aparência de um forno portátil. São João Crisóstomo. Não mais os chama de lírios do campo, mas de erva do campo, manifestando assim sua vileza, e acrescenta outra vileza, dizendo que hoje existe, e não disse amanhã não existirão, mas algo mais desabonador, e amanhã será lançado ao forno. Quando diz muito mais por vós, declara de modo oculto a dignidade do gênero humano, como se dissesse: vós, a quem meu Pai deu uma alma, formou um corpo, enviou profetas e entregou seu Filho unigênito. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Chama os homens de pouca fé porque é medíocre aquela fé que não está segura nem mesmo das coisas mínimas. Santo Hilário de Poitiers. Ou, como a palavra feno designa os gentios, se, pois, aos gentios não se concede a eternidade corporal, senão para serem logo destinados ao fogo do juízo, quão ímpio é que os santos duvidem da glória da eternidade, quando aos iníquos se concede essa eternidade para o castigo. Remígio de Auxerre. Em sentido espiritual, entende-se por aves os santos que renascem com as águas do batismo, desprezam com dedicação as coisas da terra e buscam as do céu, destacando-se dentre estes os apóstolos, como príncipe de todos os santos. Pelos lírios entende-se os homens santos que agradaram a Deus somente com a fé, longe das solicitudes das cerimônias legais, e sobre eles se diz: o meu amado é para mim e eu para ele. Apacenta o seu rebanho entre os lírios. Entende-se também pelos lírios a Igreja Santa, pelo esplendor de sua fé e o odor de sua boa intimidade. Sobre ela se diz no Cântico dos Cânticos, como lírio entre os espinhos. Pelo feno designam-se os infiéis, sobre os quais, diz Isaías, seca o feno, murcha a flor. Pelo forno se entende a condenação eterna, de modo que o sentido é este: se Deus concede os bens temporais aos infiéis, quanto mais nos concederá os bens eternos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de ter excluído em particular a preocupação com a vestimenta e a comida, tomando seu argumento das coisas inferiores, exclui agora as duas, dizendo: por isso não andeis preocupados dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. Remígio de Auxerre. O Senhor repetiu isso para manifestar que este preceito é muito necessário e para inculcá-lo mais profundamente em nossos corações. Rábano Mauro. Note-se que não diz: não queirais buscar ou andar preocupados com a comida, a bebida ou a vestimenta, mas que comereis ou bebereis ou vestireis. Trecho em que me parece que se repreende aqueles que,
desprezando o alimento ou a vestimenta comuns daqueles com que vivem, andam à busca de alimentos ou vestimentas mais suntuosos ou mais austeros. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Há também uma preocupação supérflua, filha da má inclinação dos homens, quando reservam, tanto em dinheiro quanto em frutos, mais do que aquilo de que necessitam, e, esquecendo-se das coisas espirituais, fixam-se demasiadamente naquelas, quase desesperando da bondade de Deus, e isto está proibido como segue. De fato, são gentios que estão à procura de tudo isso. Pseudo Crisóstomo. Visto que creem que, nas coisas humanas, a fortuna e não a providência é quem governa, nem creem que o juízo de Deus se encarregue do governo de suas vidas, mas que tudo isso acontece por uma casualidade insegura, por isso, com razão, temem e desesperam, como se não tivessem quem os dirigisse. Mas os que creem que são governados pelo juízo de Deus confiam seu alimento às mãos de Deus, e por isso acrescenta: vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. São João Crisóstomo. Não disse Deus sabe, mas vosso Pai sabe, para inspirar-lhes mais confiança. Se é pai, não poderá desprezar seus filhos. Isto nem mesmo os homens que são pais poderiam suportar. Diz com efeito que tendes necessidade de todas essas coisas, para que lanceis para mais longe vossa preocupação, porque são necessárias. Pois que tipo de pai suporta não dar aos filhos as coisas necessárias? Se fossem supérfluas, não seria oportuno confiar assim. Santo Agostinho. Deus não conhece essas coisas a partir de um certo tempo, mas conhece todas as coisas futuras, e nelas sabe, sem o início, aquilo que devemos pedir e quando devemos pedir. Em relação ao que dizem alguns, a saber que Deus não pôde compreender todas essas coisas porque são infinitas, resta-lhes que Deus não conheceu todos os números porque são certamente infinitos. A infinidade do número não é incompreensível para aquele cuja inteligência não é número. Tudo o que se compreende é limitado pela ciência do que compreende. Por conseguinte, toda infinidade, de um certo modo inefável, é finita para Deus, pois para a ciência de Deus não é incompreensível. São Gregório de Nissa. Que há uma providência demonstra-se por sinais como estes: a permanência de todas as coisas, especialmente daquilo que está em geração e corrupção, a posição e a ordem das coisas que existem, conservadas, sempre segundo seu modo. De que maneira isto poderia ocorrer inteiramente sem alguém olhando por tudo? Mas alguns dizem que Deus só cuida de manter a permanência dos universais, aos quais unicamente se estende sua providência, mas que o particular sucede ao acaso. 3 causas somente alguém pode alegar contra a providência dos particulares: ou Deus ignora que é bom cuidar das coisas particulares, ou não quer, ou não pode fazê-lo. A ignorância é inteiramente alheia à natureza bem-aventurada. Como pode Deus ignorar o que não se oculta nem mesmo a um homem sábio, a saber, que uma vez destruídos os particulares, destroem-se os universais? Nada impede a destruição de todos os indivíduos se não há um poder que cuide deles. Se, por outro lado, não quer, isto se faz por 2 causas, ou por preguiça ou por inconveniência. A preguiça reconhece 2 causas: ou atraídos por algum prazer, tornamo-nos preguiçosos, ou desistimos por causa do temor, nenhum dos quais é lícito pensar de Deus. Se, por outro lado, disserem que não convém a Deus e que é indigno de tão grande riqueza ocupar-se de coisas pequenas, não julgaríamos igualmente inconveniente que um artífice que esteja cuidando de uma obra toda deixe de lado tudo o que há de particular até os mínimos detalhes, sabendo que a parte aproveita o todo? E sendo isso assim,
como vamos dizer que Deus é um criador menos capaz que os artífices deste mundo? Se não pode, Deus é fraco, incapaz de fazer o bem, porque se nos é desconhecida a razão da providência dos particulares, não por isso podemos dizer que não há providência, pois equivaleria a dizer que não há homens porque ignoramos quantos são. Pseudo Crisóstomo. Assim, portanto, aquele que se crê governado pelo juízo de Deus, confie seu alimento à mão de Deus, mas que medite sobre o bem e o mal. Caso não se preocupe com isso, não fugirá do mal e nem se apoderará do bem. E por isso acrescenta: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus é o prêmio das boas obras e sua justiça é o caminho da piedade pelo qual se vai até o reino. Se pensas na natureza da glória dos santos, é necessário que ou te separes do mal por temor da pena ou te apresses rumo ao bem pelo desejo da glória. E se pensas na justiça de Deus, a saber, o que Deus odeia e o que Deus ama, a própria justiça te manifesta seus caminhos, que seguem todos aqueles que o amam. Não prestaremos contas, portanto, se somos pobres ou ricos, mas se agimos bem ou mal, porque isto está em nosso poder de decidir. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou diz sua justiça como se dissesse, para que por ele, não por vós, sejais justos. Pseudo Crisóstomo. A terra, por sua vez, também é injuriada por causa dos pecados dos homens, para que não germine, segundo aquelas palavras: a terra será maldita por tua causa. Inversamente, ela é bendita quando fazemos o bem. Busca, portanto, a justiça, e não te faltará o pão, de onde prossegue, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Santo Agostinho, isto é, as coisas temporais, as quais manifesta terminantemente aqui que não são coisas pelas quais devemos agir bem, mas que, no entanto, são necessárias. O reino de Deus e a sua justiça são nosso bem, no qual devemos constituir nosso fim. Mas como nesta vida, na qual lutamos para conseguir aquele reino, nos são necessárias essas coisas, ele nos diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando disse primeiramente, significou não prioridade de tempo, mas de dignidade, aquilo como nosso verdadeiro bem, e isto como necessário para a vida. E não devemos, por exemplo, evangelizar para comer, porque assim tomaríamos o evangelho como algo mais vil que o alimento, mas devemos comer para evangelizar. Aos que buscam primeiro o reino de Deus e sua justiça, isto é, aos que colocam isto à frente de todo o resto, buscando o resto por causa disto, não deve sobrevir a preocupação de que faltem as coisas necessárias. E por isso diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas, isto é, consequentemente, sem nenhuma dificuldade para vós, para que não aconteça de, buscando estas coisas, afastar-vos daquelas, ou que estabeleçais dois fins diferentes. São João Crisóstomo. E não disse simplesmente, vos serão dadas, mas vos serão acrescentadas, para que aprendas que as coisas presentes nada são se comparadas à magnitude das futuras. Santo Agostinho. Quando lemos que o apóstolo sofreu de fome e sede, não creiamos que faltou a promessa do Senhor, visto que estas coisas são auxílios. Este médico, a quem todos nos confiamos, sabe quando deve conceder-nos algo e quando deve retirar, segundo creia que nos convém. Se alguma vez nos faltam as coisas necessárias à vida, o que com frequência permite o Senhor para que nos exercitemos, não debilita nosso propósito, mas, uma vez examinado, fortifica-o. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ele havia proibido a preocupação com as coisas presentes e agora proíbe a vã preocupação com as futuras, que provém do vício dos homens, quando diz: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã.
São Jerônimo. Amanhã, nas Escrituras, entende-se como o tempo futuro, como diz Jacó, e amanhã me dará testemunho a minha justiça. E na aparição de Samuel a pitonisa diz a Saul: amanhã, tu e os teus filhos estareis comigo. Concede, pois, que devamos andar preocupados com as coisas presentes, mas nos proíbe de pensar nas coisas futuras. Basta-nos o pensar nas coisas presentes. As futuras, incertas que são, deixemo-las a Deus. E isto é o que indica quando acrescenta: pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Isto é, trará consigo sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Aqui a malícia não é posta como o contrário da virtude, mas como sofrimento, a aflição e a angústia desta vida. São João Crisóstomo. Nenhuma coisa causa tanta dor à alma como a preocupação e os cuidados. Quando diz que o dia de amanhã terá o bastante com a sua própria preocupação, querendo tornar mais manifesto o que é dito, cria uma prosopopeia do tempo, segundo o costume da multidão, já que fala com uma plebe imperfeita. Para causar neles maior impressão, introduz os próprios dias reclamando, em lugar da preocupação supérflua. Por acaso um dia não tem seu fardo, isto é, sua própria preocupação? Por que então agravá-la ainda mais, acrescentando-lhe a preocupação que pertence a outro dia? Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, por hoje designam-se as coisas que são necessárias à vida presente, e quando diz amanhã se refere ao que agora é supérfluo. Diz, pois, não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, isto é, não vos preocupeis em ter coisas além das necessárias para a vida cotidiana. O que for supérfluo, que é de amanhã, cuidará de si. E isto é o que diz: pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Como se dissesse: se tiveres ajuntado coisas supérfluas, elas mesmas cuidarão de si. E elas, sem que tu delas te aproveite, encontrarão muitos senhores que delas cuidem. Por que então cuidas de coisas cujo poder abandonará a outros? A cada dia basta o seu mal, como se dissesse: basta-te o trabalho que suportarás por causa do que é necessário. Não queirás sofrer com o que é supérfluo. Santo Agostinho. Ou de outro modo, não se diz o dia de amanhã senão referindo-se ao tempo, o qual, uma vez passado, será substituído pelo futuro. Logo, quando fizermos algo de bom, não pensemos nas coisas terrenas, mas nas eternas. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. Ou, em outros termos, quando convier, quando a necessidade se deixar sentir, tomai o alimento e outras coisas semelhantes. A cada dia basta o seu cuidado, malícia. Isto é, basta tomar o que a necessidade exige, chamando a necessidade de malícia, porque é uma pena que nos foi imposta, pertence, pois, à mortalidade que merecemos por causa do pecado. Não queirás, portanto, acrescentar à pena da necessidade temporal algo mais grave, de sorte que não somente a sofras, mas também que, para satisfazê-la, combatas por Deus. Devemos guardar-nos de julgar como desobediente aos preceitos de Deus e de preocupação com o dia de amanhã o servo de Deus, que vemos providenciando que estas coisas necessárias não lhe faltem, nem ao que estão confiados ao seu cuidado, pois o mesmo Deus, a quem serviam os anjos, se dignou de ter bolsa pela necessidade de dar o exemplo. E nos Atos dos Apóstolos está escrito que a comida necessária para o futuro foi providenciada por causa da fome iminente. Portanto, o Senhor não repreende alguém que, de modo humano, se ocupa dessas coisas, mas se alguém, por causa delas, não combate por Deus. Santo Hilário de Poitiers. O significado dessas palavras celestiais se reduz, pois, ao seguinte: ordena-se que não hesitemos em relação às coisas futuras. A malícia dos dias em que vivemos, isto é, os pecados, bastam para que toda a nossa meditação e todos os nossos esforços não se empreguem em outra coisa que em purificar-nos deles.
Cessando o nosso cuidado, o porvir fica com sua própria preocupação, enquanto pelos cuidados de Deus coloca-se à nossa vista o adiantamento da eterna caridade. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.